Olá, bem-vindos! Eu sou o Alex, eu sou gerente de parcerias aqui do time do YouTube no Brasil. YouTube este, plataforma de vídeo online mais vista pelo brasileiro, segundo a Kantar, e também já causando uma grande história no território de podcasts. São mais de 1 bilhão de pessoas assistindo conteúdo de podcasts dentro da plataforma todo mês. Brasil, para variar, sempre na frente como um dos mercados que mais consomem esse formato. E hoje a gente tem mais um episódio, 7ª temporada do podcast do YouTube. Que história, já passou gente para burro aqui, gente muito incrível. Dá uma olhada na playlist que a gente tem aqui no canal para você ver todo mundo que já passou. E hoje a gente tem a convidada que, particularmente para mim, a gente já estava fofocando aqui, é muito especial estar aqui sendo host desse episódio com essa pessoa. Olha esse currículo aqui, que, pelo amor de Deus. Primeiro de tudo, ela é referência drag queen na internet. Uma das pioneiras e também o que pavimentou esse mato que era essa plataforma desde o começo, um prestígio nacional e internacional. Ela é responsável por trazer relevância para diversos temas da comunidade LGBTQ e APN+, mas também já foi para todos os demais territórios de conteúdo, de podcast até de história de arquivos ocultos, e isso a gente vai cobrir bastante hoje. Deem as boas-vindas para nossa vovozinha, Lorelai Fox. Ai, querido, que prazer estar aqui com você, que Alex. Retorno, que reencontro. Nossa, um reencontro de verdade, um reencontro. Esse é de verdade. A gente passou anos sem se ver, a gente se encontra em um evento ou outro, mas finalmente vamos poder conversar sobre nossa história juntos. Que minha história não seria a mesma sem você. A gente estava falando sobre isso, combinamos algumas coisas. Primeiro, eu estava lembrando, quando eu entrei no YouTube, já há 11 anos, no meu primeiro ano, novinho de tudo, começando a lidar com criadores e essa plataforma, surge Lorelai no meu portfólio de gerente. E aí eu poder conversar com essa criadora, com essas demandas, com essa história, com o impacto cultural que ela estava causando naquela época e nesses últimos 10 anos, para ver o desenvolvimento dessa criadora e desse canal, que mudou de nome, que virou o nome dela, que ela já foi para outros territórios, já saiu da internet, já foi para a TV, enfim. A gente cobre tudo isso, eu tô meio coruja hoje, então ninguém fala mal do meu cristalzinho aqui nos comentários. Não, a gente tem que ter autocrítica também, gente. Tudo bem, eu falo mal de mim mesma, tá tudo certo. Você sempre falou mal de você mesma, Lori. Desde a primeira vez que você foi no Google pra gente fazer aquela reunião de análise de performance, você tava, mas eu sou uma Não, que eu flopada. não acreditava, né? Porque quando eu recebi o e-mail, eu falei, não, isso daqui é alguém tentando passar um trote em mim, é um golpe. Daí quando eu fui, respondi e tal, marcamos e não sei o que lá, e no final era tudo verdade. E eu juro pra você, quando eu recebi o e-mail, tipo assim, queremos conversar sobre o seu canal, assim, foi o maior gás que eu tive em toda a minha carreira. Porque eu tava muito no começo, eu pensava, nossa, o que eu vou fazer com isso, né? Já tinha meio que dado certo, porque viralizou muito rápido, mas, nossa, foi algo que mudou, assim, minha vida. E eu lembro que você falou assim, você postou o primeiro vídeo e tal, a gente gostou do seu segundo vídeo que super estourou, mas a gente ficou torcendo pra você continuar postando mais e você continuou. Daí eu falei assim, nossa, então eu estava fazendo a coisa certa. E eu penso nisso até hoje, tipo, eu continuei. Teve momentos da minha carreira que eu quis parar e blá, 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 mas eu sempre continuei pensando naquela conversa. O importante é continuar. O importante é continuar. Prestar atenção, vamos com tudo então. Talvez demore um pouquinho, mas vai dar certo, olha isso aqui. Essa história também de falar com o criador e tudo, são 10 anos, né, de canal. E aí, a gente estava lembrando aqui nos bastidores, falando sobre o que vivemos. E vivemos coisa para burro. Desde aquela reunião que a gente fez no Google, teve os eventões de YouTube que acontecem no mercado. Então, tem a finada FanFest, que era os fãs juntos lá, vendo o criador. E aí, a gente convidou Lorelai Fox. Aí a coisa que eu lembro, como é um evento muito trabalhoso para burro, você chegou no Google, que a gente fez o encontrão para os criadores, e depois foi todo mundo na van. Você chegou, olhou para mim, segurou assim no meu rosto e falou, você tá cansado, né, amigo? Olha, eu já jogando um shade, coitado. Ela cuida. Olha que cuidado, ninguém perguntando como é que a gente tá bem. Aí chega lá e fala, você tá cansado, né, amigo? Tadinho, tava, fofo, né, amigo? Tava sem dormir, mas tava feliz. Você tava lá, os nossos estavam lá.
Foi um eventão. Mas eu acho importante a gente pontuar também que 10 anos de canal, tem outros criadores que têm quase o dobro disso, né? Tem muito mais tempo. Só que dentro da nossa bolha LGBT, esse era o começo de tudo, né? O Põe na Roda e o canal das Bi não tinham tanto mais tempo do que isso. Acho que eles tinham mais Foi 2 anos. dentro daquele ano. Foi dentro daquele ano. Então, pra gente começar a se ver na internet, foi em 2015 mesmo, né? Então as pessoas falam assim, mas tem outros que têm muito mais tempo e tal, mas criadores LGBTs não tinham. Pelo menos assumidamente não existiam. Então é um momento muito de transformação social, né? O momento da lacração, né, gente? Quando foi o auge do as porteiras, quebrando o tabu ali, eles vieram com tudo. Com tudo. Eu lembro que tem isso também. Era muito, sei lá, um canal de culinária feito por LGBTs que não tocavam o assunto. E para pontuar, a gente obviamente não podia chegar e falar... Você é LGBT, você precisa estar nesse espaço, nesse território, falando dessas coisas. A gente só podia monitorar e acompanhar. Quando surge o trabalho de base de letramento, o que é drag versus trans, por exemplo, viraliza, todo mundo se informa, todo mundo quer mais. Não existia esse conteúdo. É bizarro pensar isso, né? E hoje em dia é tão... É meio bizarro pensar que eu fazia vídeos assim, que é tão primário, né? Mas que ao mesmo tempo foi preciso ser feito. Igual o trabalho do canal das Bi, que sempre foi muito didático, assim. E hoje em dia as pessoas acham cafona e colocam como meme, mas é estranho pensar, é estranho e maravilhoso pensar a evolução social que a gente teve nessas pautas em 10 anos e saber que o YouTube contribuiu muito para isso, né? Muito. Nossos canais mudaram realmente uma geração, assim. Acho que a frase de procura na internet não podia ser dita em 2015, por exemplo, porque de fato era muito difícil até saber como buscar informação sobre. Quando surge só uma biblioteca inteira de informação vindo de brasileiro, falando da nossa cultura, acho que foi a hora de mudar muito mentalidade, pensamentos. Foi um começo de um novo zeitgeist cultural. Sim. Liderado por vocês, assim. E, no final das contas, outra coisa engraçada que eu estava lembrando, de como rapidamente outros criadores foram surgindo na época. Eu lembro que a gente fazia muito convite para vocês estarem em eventos, em oportunidades. E, surgiu uma coisa bacana que pode ter criador. Quer colar lá e ver? Não é do YouTube, mas... E aí eu lembro, olha só, teve uma festa sertaneja muito famosa de São Paulo que fez um showzão num estádio e a gente tinha um camarote lá que precisava de criador, só que a gente não tinha grana para trazer criador do Brasil todo. O que pediram? Chama os criadores de vocês que estão em São Paulo e já podem colar. Quando eu fui perceber, todos os meus de São Paulo era só LGBT, era tipo Lorelai, era Fernando Escarião, Diva Irritado, Depressão. Diva. Foi nesse dia que eu conheci o Diva Depressão. E aí você criou um novo multiverso, um Megazord, amigo. Das E LGBT. eu nem tô zoando, porque realmente eu já acompanhava os Diva, né? Eu já seguia o Instagram deles antes deles terem YouTube. Mas daí lá eu conheci eles e a gente se tornou melhor amiga até hoje. E a gente move a internet das bichas, né? Maravilhoso. Aquele evento não tinha nada a ver com a gente. Nada a ver, só que vocês estavam em São Paulo e disponíveis na semana do dia. E nunca chamavam a gente pra outros eventos, né? Vamos falar assim, não, o YouTube chamou, a gente vai. Tudo que o YouTube chama, a gente vai, né? Daí a gente colou e realmente foi icônico. Tem umas fotos da gente juntos. Até hoje. Todos enfileirados, assim. Acho que a Mandy tava também, Mandy né? apareceu no final, foi uma catarse, porque absolutamente, de novo, vocês estavam num camarote vendo toda a audiência de um festival de sertanejo famoso. E aí eu lembro do Henry filmando lá de cima e falando, olha, o ritual de acasalamento dos héteros. E eles estavam circulando. E aí não tinha nada a ver com o festival, mas assim, foi na hora que eu percebi que foi muito legal. E foi a hora que eu me toquei que, cara, que bacana. E, tipo, tem game, tem entretenimento, tem sketch, tem empoderamento, tem comentário de fofoca e review de a roupa dos famosos. Juntou todo mundo e eles já estão tocando barco, meio que sozinhos por conta e virando referência e estão presentes. A história do hackear o espaço, que na época era muito falado, foi ali que eu falei, e o meu portfólio está cheio deles. E que bom que isso está acontecendo em todas as frentes. Enfim, a gente vai ter um monte de história de
10 anos para contar aqui, de vida mesmo. Quando a gente carpia aquele mato todo. E ótimo ter Lore perto de nós nesse caminho. Mas agora a gente vai para o nosso primeiro quadro, e aí a gente vai dar uma boa estendida aqui, que a gente fala o YouTube Sem Filtro. O YouTube Sem Filtro o que tu anda vendo, Lorelai, no YouTubinho recentemente? E a gente tem provas, a gente tem prints, porque a gente mostra aqui para todo mundo ver também. Que medo, gente. Vamos lá no que a gente descobriu? Vamos pro primeiro print que a gente descobriu aqui? O que nós temos? E ela se vê, né? Ela tem que prestigiar ela mesma. Se você não se prestigiar... Amigo. É complicado. O que estava acontecendo ali? Tem a programação da Dia... Tem a programação da Dia. Daí tem canais que eu sou completamente... Tem 2 canais aí que eu sou completamente obcecada, tá? Vamos. Que eu estava, inclusive, assistindo enquanto eu me maquiava. Que é o Tecnologia e Classe. Eu amo o canal Teclas, porque eu sou muito estou muito fissurada no tema inteligência artificial. E esse canal fala muito sobre isso, então sou obcecada por esse canal. E o Quadrinhos da Sarjeta. Quadrinhos na Sarjeta, eu também gosto muito do universo dos quadrinhos. Mas ele fala de quadrinhos famosos e tal, contextualiza historicamente. E ele também tem um canal de cortes muito legal que eu acompanho muito. Eu sei que não tá aparecendo nenhuma das minhas amigas aí, tá? Mas realmente... Claramente, ela só se prestigia. É que eu vejo na vida real pra que eu vou ver também no YouTube? Não, mas isso é uma coisa engraçada. Porque às vezes eu tô assistindo vídeo do Diva Depressão, ou ouvindo até podcast deles... Começa a me dar uma angústia, porque eu penso, não, eu quero comentar isso. Daí, às vezes, eu quero mandar um áudio pra comentar uma coisa que eles falaram em vídeo, não sei o que lá, não sei o que. Daí é uma coisa meio irritante você estar vendo seus amigos, poder comentar com eles e não comentar. Igual, o público gostaria de estar comentando com a gente as coisas, enfim. Mas isso é meio complexo. Daí temos ali um vídeo sobre marketing. É um conteúdo que eu consumo, mas não desse canal em específico, então foi mais uma indicação. Outro canal falando do que tá... É que eu não enxergo já. Alex, tá meio difícil. Você descobriu no canal de tech. Não, falando de Weirdest... brinquedo dos anos 90 mais estranho. E você tava vendo... Não, você foi recomendado a isso. O Curtis Connor. Eu vejo uns vídeos dele, porque ele é um criador da gringa que... Você conhece Curtis Connor? Esse é novo pra mim. Ele é bem grande, bem bonitinho. É o Benson Boone dos gringos. Bem uma coisa assim. E daí tem ali uma live de games, porque eu também me tornei uma viciada em live de games. Eu assisto muitas horas seguidas de lives de games. Tipo, horas mesmo, 5 horas assistindo. Mas é dedicada ou você fica, arrumando a casa enquanto tá rolando uma live? Geralmente à noite, antes de eu dormir, eu tô jogando no celular ou no tablet, eu jogando um jogo aqui. Gameplay e ouvindo aqui. Ou jogando aqui e ouvindo aqui. Geralmente como um podcast, ou às vezes assistindo mesmo. Porque é uma coisa que eu gosto tanto que eu penso assim, nossa, qual que é a graça de ver? Daí quando você vê, você passou 1 hora sem perceber vendo ali. Igual você vê um filme, assim, sabe? E eu não entendi esse universo até eu ser viciado em um jogo e começar a assistir tudo sobre aquele jogo. Daí eu assisto, às vezes, desse criador, embora não seja esse jogo específico. E é meio esse meu universo. Tem um ali sobre desenho também. Eu consumo muito conteúdo sobre desenho, ilustração e tal. Gosto bastante desse canal Brush Rush. Ele é bem bonitinho. E é mais ou menos isso que eu tô consumindo mesmo, assim. O consumo de Lorelai e tudo que ela é recomendada. Acho que faz sentido também. Essa é a parte mais doida. A gente tava aqui com a Nathalie também, e ela também tinha gameplay. Eu fiquei, mas da onde? Nathalie Neri? E aí a gente descobre isso nessas horas, vendo o comportamento dos nossos criadores. A vida real. Pensando, da onde tira inspiração, da onde tira referência. Eventualmente, o desenho que você é Eu penso mestre. Isso. É importante a gente ver canais que estão meio fora da nossa bolha, tentar acompanhar criadores. Se eu quiser criar meu conteúdo e só ver canal de terror, só ver canal disso e daquilo, às vezes a gente fica preso num formato só, entendeu? Daí tem gente criando coisas tão legais em outros formatos, sobre outros temas e tal. Criadores gringos, sobre temas absurdos, que sempre tem como você absorver uma coisa. E não ficar só na nossa bolha do conteúdo que a gente cria, né? Super. É o que eu falo também para criador especificamente. Ver conteúdo de outra vertical, esporte, que você não acompanha eventualmente, mais só de ver a thumb do vídeo, só de ver como é que os vídeos são... Abre, desenvolve e fecha. Sim. Como é que são os truques de câmera de e edição, corte e edição. Título do vídeo, descrição, tudo é referência que você eventualmente pode... Putz, eu gostei disso aqui,
posso usar do meu jeito e fazer da minha forma, mas eu acho que funciona super e acho que é uma boa referência. E aí, de novo, não é assistir mais YouTube como se viu. É como criador de conteúdo buscando ref da onde você encontra coisa boa. Mas no final, a gente tem esse olhar pra tudo na vida, né? Depois isso, né? que você vira um criador de conteúdo mesmo, assim... Qualquer conteúdo que você olhe, seja um filme que você assiste, você pensa, putz, isso já era um conteúdo, isso vira assim. Qualquer canal que você... Nunca mais existe assistir só por assistir, né? É bizarro, assim. Até o povo que eu vejo live só pra me divertir. Como é que essa pessoa faz a live? Como é que ela age com o chat? Não sei o que lá. Tudo a gente analisa, assim. E que é meio gostoso, né? Eu gosto de ter esse olhar sobre as coisas. Super, super. Como criativos que são, acho que faz super sentido. Agora a gente tem outro print para mostrar das coisas que Lore anda fazendo no YouTube. Vamos ver. Deu para notar que você tá no hiperfoco essa Eu semana. assisti o filme do Ney Matogrosso e fiquei, assim, maravilhado. Porque é um filme muito legal mesmo. Espetacular. Um exemplo de vida. E daí eu comecei a consumir conteúdo sobre isso. A opinião de várias pessoas que eu nem acompanho o canal. Mas eu fui pesquisar o que muita gente falou. Porque eu quero fazer um vídeo sobre isso também. Só que daí aqui apareceu o Cogumelando, que é um canal sobre videogames que a gente ama. Eu amo, amo. Não jogo nada do que ele indica, mas eu gosto de ver ele falar. É pra ele, é muito bom. É muito bom. É maravilhoso. E daí ali, minha participação no Investigação Criminal, que eu tava assistindo, que também foi uma collab incrível que eu fiz. Porque agora eu sou investigadora, né? Você tá indo pra tudo, né? O Brasil precisa de uma investigadora paranormal. Que seja essa. Que seja drag. É isso, que seja... É isso. Maravilhoso. Você tá meio que no hiperfoco, mas eu acho que também... Foi ruim, eu devia ter descido mais pra tirar o print. Não, porque aí você tá fazendo, por exemplo, pegando ref pra poder fazer roteiro, então... Mas eu, peguei ref lá embaixo, aqui eu já tava curtindo mesmo. Quero ver mais entrevista dele, ele é incrível, não sei o que lá. Foi muito assim, eu recomendo super. Inclusive, esses 2 vídeos sobre por trás da canção dele, é maravilhoso você saber de onde surgiram as canções, assim. YouTube, né, gente? Tudo se Você acha? Uma coisa que eu gosto é de ver, depois de ver biografia, principalmente de coisa antiga, é buscar o vídeo da cena e vai ter no YouTube, tá em preto e branco, tá velho. Você vê como reproduziram no filme, como aconteceu na vida real, qualquer coisa. É mágico, né? Você fica pirando nessa construção. E aí, bom, a gente já descobriu o que Lore anda pesquisando, assistindo, então tá vindo vídeo pra quem tá vendo agora, o vídeo de Ney, vamos ver o que ela vai aprontar. Mas agora a gente vai abrir o capô do canal Lorelai Fox. A gente vai fundo, a gente vai atrás de dados, a gente vai atrás de informação que todo criador quer saber como o coleguinha está performando ou quais são os números que o coleguinha vê. Essa é a hora que toda vez que a gente está olhando no gráfico do canal depois, tem um pico de retenção, porque todo mundo fica voltando na tela para poder ver o detalhe do Analytics. Você fica muito curioso. Como é podcast do YouTube, nós temos acesso a isso também. Isso eu não sabia mesmo, agora eu tô meio assim. Vamos dar uma geral? E aí a gente tava falando, vai virar aquela consultoria que você faz, né, Alex? Falando, dando insight de número. Vambora, é o nosso dia a dia. Bora. Olha lá, vamos ver o que a gente tem aqui primeiro. Pegamos os últimos 90 dias, então esse ano... Tá tudo no verdinho, percebe? Volume de visualizações cresceu em relação ao período anterior, né? Então, os 90 dias anteriores. 12 milhões de views. A gente estava falando sobre o seu canal, como ele se comporta em relação a conteúdo original, temporadas, e o conteúdo do semanal que você já publica sempre. Seu primeiro semestre é mais o conteúdo do dia a dia. Eu tento deixar assim, o primeiro semestre, por vários motivos. O primeiro semestre é mais o arroz e feijão do meu canal, os vídeos que todo mundo espera, que todo mundo gosta, os queridinhos da audiência. E daí, no segundo semestre, eu começo com as Lorelives. Eu tento separar assim, sabe? E com o Arquivo Oculto também, que são meus projetos especiais e tal. Porque daí fica mais robusto e também porque pega uma janela mais fácil de vender esses produtos, né? Tem um Black Friday ali, tem outubro, que é um mês muito mais forte para os temas que eu trato, e o próprio mês de junho, que é muito forte para as marcas apoiarem programas LGBTs. Então, eu tento focar muito nisso. Também porque no começo do ano, a gente faz aqui o Hora do VT.
Então me desgasta muito, eu nem consegui fazer mais nada, sabe? Você fica tomada também. É bem pesado a hora do VT, são 3 meses gravando, né? Mas, então, o segundo semestre, geralmente eu venho com tudo. Acho que faz sentido também, porque você cola oportunidade comercial com o que você tem mais ouro ali, né? Porque te desgasta mais, você precisa fazer muito mais roteiro para fazer arquivo oculto, para fazer... mas é a equipe da Dia que cuida, dá o show, né? Pelo amor de Deus. Você só surfa no que você consegue. Eu aprovo, eu tô aqui fechando negócio. E acho que faz super sentido. Para você, que é criador também, considera essa possibilidade. Quais são os seus momentos do ano que são mais quentes? Se você, sei lá, cobre eventos culturais. Agora tem um monte de filme lançando no meio do ano até o final que vão ser grandiosos, gigantescos. E surfa na sua onda, assim. Pensa sazonalmente quais são os momentos do ano que fazem mais sentido para você colocar no ar as coisas que são mais complexas de produzir, mais demoradas, que você precisa de ajuda, eventualmente. Deixa o seu arroz com feijão para quando você sabe que vai estar naquela entre-safra, entre momentões do ano. Mas não pode deixar de fazer o arroz e feijão. Exato. Você precisa enfiar mais coisa e não tirar para pôr, sabe? Faz o teu... Que a gente... Quem já andou nesse mundão de YouTubão já deve ter ouvido a gente falando sobre conteúdo Hero, Hub, Help. Que ainda existe isso? Super, nossa, vocês falavam hoje. Isso. Nossa, torramos todos os criadores com essa história até que hoje. Engraçado. A gente fala muito, né? Tudo dia a dia. Arroz com feijão é aquilo que você sabe fazer porque você é conhecido por. Hub, Help são coisas mais especiais. Tipo, você vai viajar... Você não vai viajar toda semana, eventualmente, para outro país. Você vai ter um momentão que você pode produzir uma coisa muito especial. Faz uma série disso. Isso vira uma coisa que é o pico do seu canal naquele ano. Sim. Que você pode vai pro Japão, né? Vai que é pra onde tá todo porque mundo parece indo. Que tá todo mundo indo. Depois do Paris com o Beyoncé, que parece que lotou de gente lá também. Temos agora toda essa questão. Né? Enfim, não teremos Beyoncé toda semana. Então, assim, aproveita e tira a água dessa pedra. Bom, voltando ali pro nosso Analytics da Lore, a gente tem mais uma tela que a gente capturou aqui, que é o funil de descoberta. Esse funil, quem é criador já está super acostumado. Mostra, desde o ponto que apareceu uma thumb, uma miniatura personalizada no teu vídeo, numa tela, TV, computador, celular, tablet, conta uma impressão. Até aquele finalzinho que é o tempo que a pessoa passou assistindo o conteúdo. Então, a gente tem aqui um volume bem alto de exibições, meio que você está aparecendo onde você pode aparecer com conteúdos, seus vídeos estão sendo recomendados, você tem uma taxa de clique sincera ali. Esse número não importa, sempre usa como referência os números do seu canal. Se você tem uma taxa de cliques, que é essa CTR, de 5,6, que nem a Lore, se você for testar uma thumb nova e esse número cair, volta para o que você estava fazendo antes, porque as pessoas deixaram de clicar. Mas agora tem como testar várias thumbs. E aí, conta isso já ajuda, né? Ajuda, porque eu realmente achei isso daí uma jogada de mestre, porque a gente tem uma ideia do que funciona na thumb. Também falam muito sobre você trocar thumbs antigas, atualizar elas, isso pode funcionar, mas agora que dá para você colocar até 3 thumbs ali e o YouTube testa isso, é maravilhoso, porque você tem como saber quantas pessoas preferem uma ou outra. Geralmente as minhas ficam meio equilibradas. Eu fico meio assim... E agora, né? Meio e agora. Ou assim, estou fazendo certo, então. Sim, pelo menos você tá dividindo bastante. Mas isso é maravilhoso. Às vezes eu crio uma thumb, meu designer cria outra. Às vezes eu peço para ele criar 2 com um texto diferente, não sei o que lá. E a gente vai experimentando assim. Achei ótimo. É muito legal, possibilidade. Legal. E tá indo super bem ali, ó. A média de visualização dos vídeos, 20 minutos. Então, assim, as pessoas dão play e seguram. Porque meus vídeos têm uns 30 minutos, 40. E você tem... Acho que é interessante pensar. Os vídeos mais longos, você segura a audiência porque você tem o que dizer até o final do vídeo. Meio que não tem uma encheção zona de linguiça ali, porque tem assunto para cobrir o tempo, a minutagem inteira. Não tem tempo médio ideal. Lembra que a gente falava 10 anos atrás tinha um número cabalístico, tinha que ser 5 minutos cravado, precisa botar lá. Não existia isso, era tipo, se você tem o que contar em 1 minuto, encerra no minuto. Se você tem o que contar em 5, encerra no 5. Lore tem 40 minutos de história para contar eventualmente. Então, assim, porque monetizar mais também, entre um monte de propaganda. Mas é aquilo, eu gosto de colocar bastante conteúdo mesmo, por isso eu não consigo lançar vídeos assim muito em cima da hora.
Porque eu gosto de fazer um roteiro, dar uma pesquisada, o que todo mundo tá falando, sabe? Escrever. Eu uso até TP hoje em dia. Olha que chique, Alex. Olha pra onde vamos. TP, assim, chique. Os 2 últimos prints, temos 3 prints. Esses são bons. Ai, meu, porque os outros tava ruim? Não, esses são os que a gente descobre quem anda vendo você. Ai, que medo. Ó, você tem... Uma parte do tempo que as pessoas passam são os inscritos, então, assim, fidelizados mesmo. Você descobre nessa hora que o seu público não só passa pelo canal, vê um vídeo e vai embora. Quem chega, fica. Então, a maior parte das horas que você acumula vem de inscritos. Então, é um ótimo trabalho de criação de comunidade que você Amigo, cria. esse é o foco de tudo que eu faço agora. Criar uma comunidade, sabia? Pra mim é o mais importante, assim. Eu ficava muito encanado em crescer números e não sei o que lá, não sei o que lá. Daí eu pensei... Quero passar de 1 milhão, né? Passei de 1 milhão, daí eu falei, tá, meu foco agora é fidelizar cada vez mais, criar esse senso de comunidade. Eu vejo que isso funciona muito. Não só porque eu tenho um Apoia-se que é bem bombado, né? Que é um público que realmente tá ali. Mas também pelas lives que eu faço aqui, que tem plateia e tal. E acho que isso é o mais legal também, você criar uma comunidade que vai estar ali com você. Isso te ajuda também a variar os conteúdos que você faz. Porque as pessoas estão ali por você. Você falando de assombração, ou você falando de militância, ou falando de filme. Isso é o que é o legal da comunidade. Você pode se sentir mais livre ali com eles. Eu gosto muito. Eles topam tudo. Acho que, de novo, é isso que você falou. Eu preciso da Lorelai falando sobre qualquer tema. Provavelmente eu vou me interessar. Porque é a visão dela sobre a coisa. Enfim, eu acho que isso faz super sentido. Público, você tem meninas, meninos, maioria feminino. Você já conhecia esse número? Ou você já fala? Conhecia, já. Eu sempre tô falando que a maioria do meu público é feminino em todas as minhas redes, inclusive. Só que isso veio mudando ao longo do tempo, né? No começo eu acho que meu público era mais masculino e tal. Mas nos últimos 5 anos, depois da pandemia, né? Isso cresceu muito e é incrível, assim. A mulherada abraça a vovó. Você calibra ou adapta teu conteúdo por conta dessa informação? Já pensei em fazer isso, mas é um mundo que eu não faço parte, né? Sim. E se elas gostam de mim é porque elas querem ver meu mundinho gay. Então eu tento fazer o que eu sempre fiz, sabe? Já pensei, será que eu devia pegar pautas mais desse universo, tratar mais sobre esses temas? Mas eu acho que os temas LGBTs atravessam muito o universo feminino, né? Então acho que tem funcionado. Tá lá. Será que se eu fosse padrão, ia trazer mais ainda? Ia favorecer? Se você fizer collab com o padrão. Amigo, pode sair, mas collab é um monte de preguiça. Vamos continuar. Depois a gente fala de collab na vida. Bom, o seu público é mais maduro, 25 a 34. Trabalhadores. Tanto é que tem esse poder aquisitivo que seu apoio está rendendo, né? Exatamente, então, assim, graças a Deus. Você está falando com uma galera que serve isso. Mas não é de novinho 18 24, vai para a sequência 35, legal, 44. Né? Eu acho isso incrível. Eu acho que, qual a sua hipótese? Eu tenho uma. Do porquê esse público mais maduro... Porque eu sou a vovó. Poxa, qual que é a sua hipótese? Eu acho que é o tom do discurso. O discurso mais maduro, é um discurso engraçado, é divertido, é entretenimento que a gente precisa. Mas é um discurso que não é de novinho para novinho. O que não tem o menor problema. Eu gerencio canais que eu não saberia ter esse conteúdo. E é o teu contexto, porque assim, você não é mais o mesmo Danilo, a mesma Lorelai de 10 anos atrás, e você soube guiar o seu novo interesse, seus interesses que você sempre teve para dentro do seu canal, para dentro dos seus conteúdos. Seu público entendeu isso e continua acompanhando. Sim. Canais de 10 anos vão encontrar um público mais maduro ao longo dos anos, isso vai se fortalecendo cada vez mais, que não está indo embora. Tanto é que as pessoas que estão assistindo são de inscritos desde sempre. Acho que a forma como você toca o seu conteúdo ressoa com um público que está precisando de uma coisa mais aprofundada, ou mais bem construída, ou de alta qualidade de produção que você entrega. Está dentro disso. E eu acho também que eu continuo, desde o começo, fazendo o canal que eu queria assistir. E hoje, com 38 anos, é esse o canal que eu queria assistir. Então, é fácil das pessoas se identificarem, igual você disse, né? Super.
E temos mais um print. A gente foi muito fundo. Mas, todo mundo tá te vendo, quase metade das suas horas de exibição são em dispositivo móvel. São conteúdos longos, mas que as pessoas estão consumindo no celular. Eu achava que seria menos. Achei que tinha mudado isso. Mas você tem a questão de poder assistir o conteúdo que são o ao vivo, que está eternamente no seu canal, por conta da transmissão de dia. Mas TV é onde você tem uma presença muito grande. E eu estava trocando de vídeos para shorts para o ao vivo, TV sempre está lá no segundo atrás de dispositivo móvel. Independente do formato, até shorts, as pessoas estão vendo em TV. De novo... eu já me peguei vendo shorts na TV. Quando eu percebo que eu tô ali, eu falo, meu Deus, tô vendo shorts na TV. E daí você começa a ver um monte, assim, daí você pensa, nossa, a gente já não percebe, né? Que tá num dispositivo ou em outro, assim. Mas eu acho também que tem a coisa do dispositivo móvel. Eu consumo muito YouTube também no dispositivo móvel, mas eu não percebo. Porque eu faço a melhor coisa que alguém pode fazer com o seu dinheiro, que é pagar o YouTube Premium. De verdade, sem querer puxar a sardinha, mas a melhor assinatura que existe é o YouTube, porque é um caminho sem volta. E daí você começa a ouvir muito como podcast, todos os conteúdos. E eu até tenho pensado muito nos meus conteúdos para que as pessoas possam consumir sem ver a tela, necessariamente, entendeu? Porque eu percebi, eu também faço umas pesquisas internas, assim, com o meu público, né? Lanço uns questionários para eles. Os formulários completos. Os formularinhos, assim. E daí eles falam que consomem muito mesmo, sem estar necessariamente vendo. Igual eu também consumo. Então, eu tenho pensado muito nisso. Eu acho que aí entra muito o dispositivo móvel, né? Que a pessoa pode só estar ouvindo enquanto tá fazendo alguma coisa na casa, enquanto trava a tela, vai no foninho e continua. É maravilhoso. Sim. E você tem o Público Brasil. Entreguei aqui um serviço, agora você entregou um servição. Vocês nunca falam do YouTube Premium, falam? A gente não tem essa força de precisar falar de Premium, porque tudo para criador especificamente, tudo é receita. Então, vocês recebem grana Mas do que Premium. enquanto consumidor, a experiência muda muito, né? Você ganha, muito de certa melhor. forma, você tem o Premium, tem o Music também, que aí você consome podcast e tudo. Dessa forma, sem precisar estar olhando o conteúdo. E, de novo, está em qualquer tela. Então, use o Premium para qualquer experiência que você quiser. Não vai ter a interrupção de anúncio. Mas é aquilo. Olhando para qualquer coisa que você quiser fazer. Quer podcast, você vai encontrar no Music. Quer vídeo, você vai encontrar live, gameplay. Sem nenhum tipo de antes ou durante precisar parar para ver o anúncio. E tá tudo certo mas também. acho que não é nem só sobre o anúncio, mas também o fato de você poder desligar a tela e continuar rodando. É o background que fica rodando. Isso é sensacional. Você também pode salvar vídeos, né? Pra ver depois. Você tem pode isso também. Pra ver offline. Que eu acho... Eu uso bastante mesmo. Eu sou defensor, porque a gente assina tanto streaming que a gente se arrepende. Pelo menos uma das poucas coisas que eu não me arrependo, e todo mundo sempre comenta isso, é o YouTube Premium. A gente escuta muito sobre pausar a assinatura de streaming, porque acabou minha temporada, ou acabou a série que eu gosto. O YouTube você está eternamente recebendo o benefício. Isso que é muito legal. E o último print que a gente tem aqui... Meu Deus. É da onde estão chegando os seus novos espectadores. Eu acho que faz sentido isso aqui mesmo. Todas as suas entregas dos programas originais, a transmissão ao vivo, que já é onde você domina. Mas é que como são 90 dias, eu voltei agora, né? Essa semana com a transmissão ao vivo. Então, acho que é um dado, assim, que... Durante as Lorelives, eu vou fazer uns 14 episódios de Lorelive. 16, eu acho. Mas eu vou dividir em 2 temporadas de 8. Tá. Um pouco agora, um pouco no final do ano, pra ter tudo assim. O seu semestre inteiro. Daí eu acho que isso vai mudar também. Novos espectadores através das transmissões. E muito bom, né? Bem estável, meu canal. O Shorts tá aí, mas porque a gente sabe que ela não se joga tanto no Shorts. Por quê? Por que você acha? Eu não... Aí não é dando bronca, é só porque a gente sempre fica curioso. Eu não crio conteúdo curto pra plataforma nenhuma, eu tentei, mas tudo bem, eu posso pedir pro editor fazer e tal, alguém postar e tal, mas é uma coisa que eu não vou dar atenção, Alex. Eu venho tentando trabalhar isso, mas é uma coisa que eu não consegui. E eu perco muito com isso. Não só no YouTube. No YouTube acho que nem tanto, mas nas outras plataformas eu sei que eu perco muito. Mas, mano, eu gosto de fazer vídeo longo e ter vídeo longo.
E também o YouTube é muito isso. Você lançou um vídeo, você já tá pensando 3 vídeos pra frente dele. Você já tá produzindo lá. Eu não vou ficar pensando nos cortes e tal. E eu também não queria só colocar corte, sabe? Se eu criasse conteúdo curto, eu não queria que fosse corte. Original, eu queria conteúdo original, porque é o que eu gosto de consumir quando eu estou assistindo. E eu tenho sempre isso em mente. Eu vou criar o que eu quero consumir. Então, mas ainda vem aí, hein, Alex? Acho que sim, mas ainda assim, não é a obrigação. E não precisa se sentir mal por não fazer shorts. Pelo contrário, tipo, você já entrega lives, que é uma coisa que não é qualquer criador que vai conseguir segurar ponta a ponta de uma live com qualidade da forma como você faz. Então, assim... E a audiência lá em cima, hein? A audiência lá em cima. Não é uma questão que você perde por não... A oferta que você está entregando já de qualidade de conteúdo, conteúdos originais, temporadas... Tá tudo certo. E é, de novo, o que você gosta de fazer. Se você for fazer aquela parada porque... Pelo bem de ter aquele formato publicado, você não vai fazer com vontade, você vai fazer chateada, o público vai catar na hora e não vai dar certo. Então, assim, fica tudo bem, tá tudo certo. Obrigada, me acalmou. Ô, Lori, vamos... Tem uma sequência de perguntas que a gente estava conversando aqui antes de ir para o próximo quadro. Então, vamos fazer um resgate aqui. Primeiro, Lori, responde. Quem é uma inspiração para você no YouTube? Ou que tipo de conteúdo é uma inspiração para você? Olha, é que quando a gente fala em inspiração, não quer dizer que eu tente fazer meu conteúdo com aquele. Eu geralmente olho o canal das pessoas que eu amo e admiro e penso, nossa, penso muito sobre o quanto a pessoa tem garra, o quanto a pessoa tem cuidado e carinho pelo que faz. Isso me inspira muito. Eu posso dizer que o Diva Depressão, sem eles eu não criaria metade das coisas que eu crio, porque eles me incentivam muito enquanto profissionais, porque eles são extremamente workaholic, eles são muito criativos. Eles fazem com que toda a nossa bolha, nossos amigos todos, estejam buscando inovações, entendeu? De formatos, seja uma nova identidade do canal, não estacionar, entendeu? Eles me inspiram muito nesse sentido. Daí agora tem um outro criador que eu olho pro canal dele e eu penso assim, nossa, eu queria muito fazer vídeos igual essa pessoa. Que eu não sei se a gente vai... Se eu vou aqui passar meio vergonha, porque parece que a gente tá querendo que a pessoa note a gente, né? Mas é o Hora Thiago. Você conhece o Hora Thiago, né? Nossa, ele é incrível. Amigo, ele é um dos poucos vídeos que eu falo assim, não, esse daqui eu preciso sentar, estar olhando pra televisão e absorver esse vídeo. Porque é um vídeo leve e ao mesmo tempo com muita reflexão, uma carga de cultura muito grande. E ele é tão irônico e sagaz, e a edição é tão bonita, sabe? Nossa, eu acho que é um canal, assim, 10 de 10, que eu olho e falo assim... Porque eu me imagino muito fazendo um conteúdo também inteligente, igual eu fazia no começo e tal. Isso é inspirador pra mim, sabe? Eu acho um canal, assim, brasileiro 10 de 10. Eu amo o Hora Thiago. A gente vai ver uns vídeos depois, mais em breve, surpresa pra você. E me ocorre muito o Hora Thiago como a ref visual ali. É muito, muito claro. E uma coisa que você já fez no YouTube que você não faria mais? Olha, eu... Não sei, eu não me arrependo de quase nada que eu tenha feito, mas tem coisas que eu não tenho mais energia pra entregar. Eu não tenho mais energia de montar os outros de drag, gente. Me desculpa. Você fez bastante. E o povo pede muito. Eu fiz isso lá no começo do canal e tal. Hoje em dia a Bianca Della Fence faz muito isso. Só que também é aquilo, ela tem todo um estúdio, é uma coisa assim, né? Porque se for só pra gente tá ali maquiando alguém, ai gente... Porque hoje em dia eu penso assim, o tempo que eu tenho eu vou tentar produzir o máximo possível. E pra maquiar alguém, montar alguém, você perde um dia inteiro, investe um dia inteiro pra gerar um vídeo só. Você não consegue nem gravar collab com a pessoa, sabe? Só pra um canal rola ali. Então é uma coisa que demanda muito tempo, muita energia. Ainda vou montar os Diva de novo, que a gente tem esse plano, mas parou por aí. Chega, gente, não faria isso de novo. Tanto é que o conteúdo de maquiagem no YouTube mudou muito, né? O consumo das pessoas, eu parei muito de fazer, porque pelo menos eu senti... E vejo que as grandes blogueiras de maquiagem também mudaram muito. Porque essa coisa de tutoriais longos e passo a passo e tal, já não é mais bem assim que funciona. Então, não faria mais isso. Boa. E o que você lembra que te motivou a começar a criar conteúdo pro YouTube? O que me motivou a começar foi eu querer fazer, eu ter uma ânsia de me comunicar.
ter uma ânsia de fazer algo com a minha drag, porque na cidade onde eu morava, Sorocaba, já não tinha mais espaço pra drag, não tinha mais show pra fazer, não tinha mais balada. Eu era muito fã de YouTube e decidi juntar tudo e criar um canal que eu gostaria de assistir, falando sobre temas do meu universo que eu não vinha nenhuma drag fazendo. Foi isso. E eu acho que é um bom começo. Eu sempre indico isso, já falei aqui várias vezes. Fazer um canal que você queira assistir, né? Criar algo que você também fosse consumir. Acho que comecei bem dali. Boa. E falando sobre começos, aqui a gente entra no nosso outro quadro, que a gente vai dar uma rodada no seu canal. Não. E a gente vai conhecer vídeo mais visto, vídeo menos visto. Ai, qual que é o vídeo mais visto? Tem umas coisas aqui surpreendentes, eu devo dizer. Que eu não esperava. Que medo, Alex. Eu tô realmente... A gente vai de vídeo mais recente e o vídeo mais antigo público no canal. Olha. Começamos. Olha. Vamos lá. Olha só, o seu mais visto tem 1.400.000 views, que é o da queda do cabelo e finasterida. Do nada. Amigo, e esse vídeo me ajudou a fechar tanta publi. Que excelente, meu Deus. Ajudou a fechar tanta publi. É meio absurdo, né? Mas faz anos que esse é o mais visto, tudo que a gente assim. espera ouvir de um canal de Lorelai É bizarro. E é um queda tema de que cabelo. você vai ver os comentários, é um monte de hétero comentando. brota lá. Porque eles... talvez seja o vídeo sobre esse tema mais visto do YouTube, tá? É um dos top vídeos desse tema do YouTube Brasil. Acho que dá pra fazer. Realmente bombou muito, assim. E eu tenho um antes e depois bem significativo no uso de finasterida. marcante, um eu negócio realmente, pra mim, funciona muito esse tipo de coisa. Então, moí esse conteúdo. E eu gosto desse vídeo. Só que foi um dos primeiros vídeos que eu fiz desmontado. Então, eu falava todo travado. Eu não tinha, assim, desenvoltura. Eu tava todo ali, assim... Ai, o que eu vou fazer? Só que eu sentia que eu tinha que falar. E esse foi o último vídeo que eu gravei em Sorocaba antes de me mudar pra São Paulo. Olha. Então marca... É engraçado, a gente lembra do YouTube, lembra sua vida no momento de cada vídeo, né? É muito maluco. E esse daí é marcante. Olha, a gente tem o de 1.400.000 e a gente tem o de 13.000, que é o vídeo menos visto hoje. Qual que é? Esse aqui é o trailer da música, do Paralelo da Lorelai. Que faz super sentido. É só um teaser, é curtinho, quando não tinha vídeo Mas curto. é meio humilhante vocês pegarem o menos visto, né, Lógico, gente? a gente quer sempre em saber vez de o que ser o top 5 mais visto, não. Mas isso é a autocrítica que você falou no começo. Meu Deus do céu. Mas acho que faz sentido. É conteúdo musical, é um teaser, uma prévia. Era num momento do ano que alguns criadores sentem que desacelera o volume de views. Então, até o finalzinho do ano. E era só um aviso. Você não tinha shorts para fazer um teaserzinho curto. Você precisava usar vídeo e tava lá até hoje no canal. E aí, quando a gente achou, uma tinha época 17. que se fazia paródias, né? Olha, teve muito esse surto, né? Teve muito. Geral fazia isso. E aí, você botou voz pra jogo. Querida. Ai, tinha ficou muita gente. linda a paródia. Ficou, eu acho que eu bonito. tirei do ar. Não sei. A gente caçou aqui. Quando eu vi, eu falei, mas foi bem. Aí eu lembrei, não, é só o É só trailer. o teaserzinho. E aí a gente tem o vídeo mais recente. O vídeo mais recente é difícil porque o Lorelai produz a cada segundo uma coisa nova. Mas a gente pegou um de ontem e ela chegou e falou, não, é mais recente. Que já tem um novo aí, gente. 57 mil views em menos de 24 horas, que é o Pensamento Chapados 12. Agora vai vendo. O que é... Fala dessa série, dessa playlist do Pensamento Chapados, o que você precisava botar pra fora, Lore? Amigo, é que eu sou uma pessoa que tenho brisas muito grandes. Embora eu não seja uma pessoa chapada. Todo mundo acha que eu sou, mas eu não sou. Já sentei pra conversar com você, a gente já foi muito longe nas nossas conversas. E brisas. É muito longe que você vai. E daí eu comecei a trazer isso no canal. Eu pego essas reflexões doidinhas que o povo tem na internet e desenrolo em vídeos. Daí essa é uma das minhas editorias no meu canal. E é uma editoria que não performa tão bem. Tá? Às vezes eu penso, continuo, não continuo. Porque, por exemplo, se eu faço um ódios do mês, um casos de terror, performam muito melhor. Mas é um que eu gosto muito de fazer. E tem um público fiel que precisa desses vídeos. Tem. Num momento muito específico. E então é um dos vídeos que eu mais tenho feedback na vida real. Muita gente chega e me fala dele. Embora eu não
não performe tanto quanto os outros. Mas é aquilo também. Hoje em dia eu me dou ao luxo de fazer o que eu acho divertido de fazer. Não só querer performar, senão a gente fica louca, né? Sim, eu acho que você quebra demais também no sentido de... O que a gente vê muito, a gente já conhece a história. O criadorzinho que vai pirar, porque, enfim... apostou na mesma coisa por anos, o público cresceu junto com o criador, criou novos interesses. O criadorzinho continuou parado no mesmo assunto. Sim. Olhando de volta, desde 2016 até aqui, você, de tudo, nada sobre território de militância, território de maquiagem, território de vida drag, você conseguiu falar das coisas que te importam, te fazem sentido, que você gostaria de assistir. E todo esse conteúdo ainda existe, né? É que agora ele atravessa outros conteúdos. É impossível a gente falar sobre qualquer coisa que seja sem ter nosso recorte de LGBT, sem ter uma consciência de classe, uma consciência social. Então parece que eu deixei a militância, mas eu nunca deixei, na verdade, sempre né? tá lá. Sempre a gente tem isso na nossa mente. Mas agora eu tô voltando com as militâncias de verdade, hein? Que o gigante aqui acordou, gente. O gigante acordou, tá do Porque lado, estamos né? num outro momento que o Brasil tá, assim, precisando do retorno dessas pautas sociais, assim. Então eu tô colocando cada vez mais conteúdos babadeiros militantes. Bora. E aí a gente tem o primeiro vídeo do canal. E aí, olha o nominho do canal, era Para Tudo. Canal Para Tudo. Canal Para Tudo. Danilo me entra e olha a carinha. Ai, que olha vergonha, meu Deus. A carinha do antes e depois, que é muito engraçado. Mas com 28 anos, tá? As pessoas falam assim, ai, tô muito velho pra entrar no YouTube, tô muito isso, muito aquilo. Eu penso, gente, eu tinha quase 30 anos, sabe? E não existe essa coisa de idade, eu sempre incentivo. Eu tinha quase 30 anos, mas minha vida pessoal, assim, foi dar o salto mesmo com bem mais de 30, sabe? Então, pode fazer, gente. Não tem essa coisa de idade, não. E eu me orgulho desse vídeo. Não é um vídeo que eu acho que eu passei vergonha, não. Eu tenho vergonha de ver, mas, gente, eu lembro muito da sensação de fazer o melhor que eu podia com o pouco que eu tinha, sabe? E foi quando eu conheci você, quando você foi no Google, você tinha essa cara. Você tava, acho que, com roupa de rock preta. Tinha nada a ver com a amigo, Lore. eu não lembro do meu look. E era um barato, porque, de novo, a gente tava conhecendo aquela pessoa que faz aquelas coisas tão gigantescas e grandiosas e falava de assuntos tão profundos. E ainda assim, mas e os vídeos, hein? Tá tudo bem, eu tô meio flopando, a preocupação... né? Olha que estranho. Muito doido. E que causando um maior impacto cultural no país inteiro. É engraçado, porque a gente precisa dissociar uma coisa da outra, né? Hoje em dia eu tenho muito mais essa consciência de pensar em deixar um legado do que pensar em, tipo, preciso performar bem porque tá todo mundo vendo que eu tenho muitos views ou poucos views. Hoje em dia eu penso numa história que se escreveu e tal, numa estabilidade que eu conquistei. Flopar, tipo, eu entendo que isso são marés que vêm e vão, às vezes você tá mais embaixo e também é bom você dar uma recolhida, depois você cria uma coisa nova e tal. Tudo vai ficando mais calmo quando a gente envelhece, né? Vem uma questão de maturidade e paz de espírito que você não troca por nada. Exatamente. E que bom que você pelo menos tá nessa, Lore. E sabe outra coisa que eu acho que é engraçado me comentar, que eu já comentei em alguns conteúdos meus, que como eu fui a primeira drag do YouTube, assim, a viralizar... Quando começaram a surgir as outras drags, eu achei que eu ia passar fome, tá? Eu entrei muito nessa pira, tipo, acabou pra mim, perdi tudo, não sei o que lá. O que vai acontecer? Não vou mais fechar publi. Olha que loucura. Você vê, eu fiquei muito inseguro. E daí, hoje em dia, eu entendo que isso foi melhor pra todo mundo. Quanto mais drags, quanto mais LGBTs, é melhor. E movimenta ainda mais o mercado, sabe? Não é como se fosse tirar de uma pra dar pra outra e tal. Mas eu tive muitas dessas inseguranças na juventude. Olha, perceba. Aí a Lorelai, que sai da internet, sai do YouTube, do canal dela, gravando conteúdo em Sorocaba. E aí ela vai... Eu lembro. Coisas que eu tava lembrando vindo pra cá e depois a gente falou. Ela foi num projeto do YouTube com criadores LGBT pra Londres. Sim. Mandando mensagem de Londres, Alex, eu tô do lado do fulano, que é muito famoso, e ele tá aqui eu lembro que eu tirei foto com o Tyler Oakley. Tyler Oakley, eu era super fã do Tyler Oakley. Daí eu tentei falar com ele, mas eu tava tão nervosa, eu nem consegui falar direito, mas foi uma delícia, foi incrível. Fui com a Jéssica Tawane, foi o Luba, foi a Nathalie Neri. Eu ainda nem era próximo da Nathalie, mas foi um pessoal muito legal, assim. Fiquei louquíssima. Teve Londres, festinha, né? Fiquei bêbada, fiquei louca, não foi tudo. Não é pra fazer
festa para criador. Eles aproveitam demais. Amigo, nossa, me joguei. E também foi algo que eu lembro que a gente teve várias palestras e tem ensinamentos daquelas palestras que eu trago até hoje. Principalmente uma coisa sobre falar sobre as nossas fragilidades, o quanto isso às vezes conecta mais a gente com a audiência do que falar sobre nossos trunfos, entendeu? Então, ser mais vulnerável na câmera é uma coisa que eu lembro muito que foi tratado lá em Londres e isso mexe comigo até hoje, sabe? De não ter medo de ser vulnerável. Muito legal. Nossa, que bom que você foi. Fiquei foi feliz, incrível, amigo. Lá. Eu lembro também que você, na época a gente fazia o FanFest, e você foi pro palco. E tinha uma legião de fãs lá, e aí vendo você. E a gente seguia para um evento que é de mercado, né? Então o YouTube faz para as agências e os anunciantes, uma Brandcast. Que eu lembro que a gente sentou um do lado do outro, naquela multidão, a gente falou, não, vamos aqui, porque aqui é o nosso ponto, depois a gente acha o resto da galera. E o Maurício de Souza entrou no palco e fez um desenho com óculinho de VR, de realidade virtual, do Horácio. Você virou para mim emocionado e falou, que brisa, Alex, Maurício de Souza. Foi um dia maluco aquilo, né? Muito... e a FanFest já era uma loucura, né? E o Brandcast também é uma coisa surreal de se viver. E foi a primeira vez que eu descobri que existiam fãs meus na vida real, assim, tipo, pessoas gritando, que paravam pra falar comigo e tal. Foi muito, muito incrível. Eu queria ter tirado tantas fotos a mais, mas tenho pouquíssimas recordações. Eu lembro que eu tava com um vestido que minha avó que fez pra mim. Lembro com muito carinho disso. E eu tava com essa mesma peruca que eu fiz esse primeiro vídeo do canal. O que eu lembro, a gente aprendeu que se chamar drag para evento, tem que arrumar canudo para elas poderem beber água. Senão você lembra disso? Ela falou, mas Alex, eu preciso de um canudo, eu precisei ir numa... que a gente chama no Google de microkit. Eu falei, não, preciso cuidar da minha criadora. E aí te levei o canudo, aquele canudo foi até o final do dia, você tava lá agarrada nele. E aí... Que doideira. Foi muita doideira. Foi uma delícia. Mas era FanFest gostoso. Não tem mais hoje em dia. FanFest a gente fez 3 anos até o lançamento do YouTube do Space do Rio. Que a gente fez a última lá pra lançar o Space do Rio. E aí ficou o Space. Eu fui no lançamento do Space do Rio. Você foi, a gente rodou, viu, Lore? Nossa, e fechou o Space, né? Fechou. E pior que você já viu como é que tá hoje? Tá igual. Só saiu os loguinhos do YouTube, mas toda a estrutura, aquelas escadas, tudo, o cenário, tudo ficou. E hoje é evento que rola lá. Que legal, que tinha cenários, a gente sente né? saudade, era muito legal, muito legal. Era uma delícia. Era legal daqui de São Paulo, quando começou também, Sim. Que era lá no Bom Retiro, a gente fazia os happy hours, tudo, juntava a galera, e a gente via os criadores, tudo. E era o momento de vocês, sem... as equipes, só entre vocês, assim. Trocar ideia era entre muito a legal, gente. Era muito legal. Era maravilhoso. A gente via muita collab surgindo ali também por conta dos spaces. Então, a gente sente muita falta também lá no time. E aí, lembrando dessas coisas todas que, enfim, você fez... Eu lembro também de acompanhar com muito orgulho você indo pra TV pra fazer o Amor e Sexo. Sim. Que eu lembro que eu descobri porque você me falou, Alex, eu não posso contar pra ninguém, porque eu tinha te chamado pra um evento e você não ia poder, porque você já tava no Rio, eu acho. Olha. Ocupada pra gravar tal coisa. E aí você falou, eu vou estar no Amor e Sexo. Eu falei, mais um episódio? Você falou, não, eu vou estar nos episódios aí. Fiz vários episódios. Foi surreal, porque foi no meu primeiro ano de canal também. Foi. Tudo aconteceu muito rápido. Foi bizarro, assim. E eu tava lá me sentindo assim, nossa, o que as pessoas querem que eu fale aqui? E era pra eu falar as coisas que eu falava no meu canal, né? Sim. E eu considero o programa do Amor e Sexo um grande divisor de águas na vida das drags do Brasil. Porque lá surgiu a Pablo, a Glória Groove, a Aretusa Love, estavam lá se mostrando, né? A Pablo explodiu por causa do Amor e Sexo mesmo. Então foi... incrível, assim, saber que o YouTube me levou pra esse lugar, né? Que eu nem me sentia preparada, mas fui que fui. Entregou, deu nome. Entreguei, deu amiga. Nome. Para, maior orgulho. Teve o que todo youtuber fez na época também. Você fez livro, você tava naquele... Fiz livro. Você acredita que eu tenho um livro pra dar pra você até hoje que tá assinado? Eu ia te falar isso hoje. Está assinado. Eu sei que esse livro existe, autografado e tudo. Eu não achei ele pra trazer aqui, mas quando eu achar eu ainda vou te entregar. Porque a gente falou muito dessa história. Você fez turnezinha de... Não, a gente fez aqui o lançamento na Livraria Cultura. Foi muito Foi doido. lotadíssimo, foi assim, maravilhoso.
E nunca mais escrevi nada, gente. Já foi tão difícil escrever aquilo lá. Que era um livro em collab com vários criadores de conteúdo, né? Então, cada um tinha ali sua história. Eu escrevi uma história de, tipo, 30 páginas. Nossa, já sofri horrores. Falei, gente, livro não é mais pra mim, não. Tem uma coisa pesada, assim. Nessa história de e fada. já foi tudo que eu tinha. E era uma época que se lançava muito livro, né? Muito, de criadores. Muito doido isso. E aí eu fiquei feliz que, check. Temos o da Lore, ela tá Tem presente. livrinho. E, enfim. Uma coisa que eu não fiz foi peça. Por que você acha Que que tinham muitas peças, né? Eu não sei por que eu não fiz. Porque precisa ser mais famoso ainda, né? Precisa ter uma bolha maior, eu acho. Você fecha qualquer teatro. Eu acho que hoje em dia, se eu fosse facilmente. fazer, acho que daria certo. Eu tenho esse plano ainda. Mas é que naquela época que bombava mesmo, não fiz. Que o Depois das 11 fazia, né? Era e um tal, negócio o maluco. Luba fazia e tal. Todas ficaram milionárias com isso. Eu queria também, hein? É ingresso, né? É meio que um apoia-se de uma vez só, num dia. Você lota um teatro, você faz uma graninha sincera. Agora tem... os podcasts estão fazendo muito teatro, né? Muito. Além de fazer YouTube, fazem muito teatro. Então, talvez venha aí. Eu vi o Dragbox fazendo super Sim. bem, super feliz. Então eu fiquei pensando, quais territórios Lore, que já faz, enfim, podcast, live, vídeo, temporada, jurada em Corrida das Blogueiras, aonde mais ela... TV, livro, aonde mais ela não entrou. OnlyFans. E aí... Quem sabe vem aí. Quem sabe ver aí, ai meu Deus. Não, eu Pena que quero não vai fazer morar no teatro, YouTube. amigo. Acho que esse é um outro lugar que eu quero chegar. Eu tinha o plano de fazer meu especial de 10 anos no teatro, mas ainda não conseguimos o patrocínio necessário, porque eu quero fazer uma coisa bafo, sabe? Com convidados, com cenografia. Sim, uma cenografia bafo e tal, um storytelling legal. Quem sabe vem aí, porque também não sou obrigada a fazer esse ano. Posso fazer ano que vem ou mais pro final do ano e tal. Mas ainda venho no teatro, sim. Vale. Acho que é ali que eu preciso chegar. Com transmissão ao vivo no YouTube? Então, a gente conversou muito sobre isso, se seria transmitido ou se seria um vídeo editado. Daí a gente chegou... O que eu espero é que seja um vídeo editado para ser um formato igual aqueles do show da Beyoncé, sabe? Que é meio bastidores junto com a apresentação. Acho que isso ia trazer um conteúdo bem rico, assim. Então, eu planejo fazer algo assim. E sai mais barato também do que fazer uma transmissão ao vivo de um teatro, né? Certamente. Nossa, isso é muito legal. Um mini doc com um show, com tudo É chique, né? Uma coisa de diva. Que já pode aposentar, né? Uma coisa assim. Terminei a carreira aqui, Traga entreguei esse, isso. nunca E é mais nessa agora. que eu vou, né? É nessa que eu... Estejam preparados. Aí tem isso também, de ter bordão no YouTube, né? Naquela época era fortíssimo, né, amigo? Você Hoje em dia não colocou- tem mais tanto, né? Você não abria com bordão, mas você fechava na Eu nessa que fecho eu vou. com bordão até hoje. Até hoje. É nessa que eu vou, não sei o que lá. E quando eu não falo, o povo comenta, ai, Ué. não falou, não sei o que lá, não sei o que lá. Fez na pressa, né? Às vezes eu esqueço, mas às vezes sai muito automático, assim. Sempre que eu falo meu nome é Lorelai, eu já engato, é nessa que eu vou, na vida real. Sabe qual é o seu nome? Meu nome é Lorelai Fox e é nessa que eu vou. nessa que eu vou. Parece que Ué. já é meu sobrenome, assim, é bem estranho. Fixou muito, 10 anos falando, né? Você não fez teatro, mas você fez um palcão que você fez um TED. Lá Ai, que naquela chique, época, também aquele fechei dia tanta foi publi tão por causa legal. do TED, amigo. E o orgulho do gerente no trabalho, falando, ela foi. Amigo, Eu lembro que fiz você fez o seu vestido. Eu lembro que você... Colei as pedrinhas. Colou tudo. Ai, que dó. Eu Falou- nem morava em São Paulo ainda. Não, exato. Foi tipo no primeiro ano também. Tudo aconteceu muito rápido, né? Tudo, você fazia tudo. O TED é uma coisa que me marcou muito. Eu ainda não assisti, tá? Você não viu o seu TED? Ai, amigo, eu morro de vergonha. Eu já assisti junto com os meninos no vídeo de vergonha alheia, porque eu tava muito no começo. Eu nem era palestrante ainda. Eu me tornei palestrante principalmente por causa do TED. Hoje em dia eu já fiz milhares de palestras pelo Brasil todo, mas... Daí por isso eu olho, eu sei que eu vou pensar, nossa, eu faria completamente diferente, sabe? Eu tava muito nervoso. Foi o TED São Paulo aqui, acho que foi um dos primeiros TEDs aqui de São Paulo. Então era uma plateia imensa, só gente falando coisas assim, super cabeça e tal. Mas tem muito view, hein? Muito, Bomba muito, bastante meu TED até hoje. Foi espetacular. Chique, né? E aí, e falava bem, e falava de novo, com uma maturidade, com uma domínio Olha. total. Eu lembro que você tava muito nervoso. Nossa. Você falou, eu vou fazer um TED, depois, Alex, acho que tá no ar.
E aí eu via e aplaudia. É a minha criadora! Ai, muito chique. Foi muito legal, foi muito legal. E de novo é isso, é tipo... Que prazer ter uma criadora como essa, um canal como esse, num trabalho que a gente... Putz, precisa tentar dar voz, dar espaço, dar luz, dar ajuda ao máximo para poder ver esse conteúdo crescer, ver esse canal se desenvolver e, tipo, explicar do shortzinho até como subir uma live no celular. E quando é uma criadora dessa, quando é um canal como esse, é muito recompensador, assim. Que delícia, numa plataforma de 20 anos, poder ter 10 deles com você nela e poder ter ajudado, nem que seja 6 mesezinho, um aninho, e te botando por umas coisas muito legais. Obrigado. Tô muito orgulhoso. E eu acho que a gente faz diferença pra nossa comunidade mesmo, Certamente. assim. Não só o meu canal, mas de outros criadores do nosso nicho, assim. É estranho porque quem tá de fora dessa bolha não tem noção do quanto isso foi importante para criar toda uma identidade de uma geração que não se via em lugar nenhum, que começou a se ver realmente por causa do YouTube. Porque a gente não aparecia na televisão, a gente não aparecia em filmes, a gente não aparecia em lugar nenhum para falar da nossa existência. Então, realmente é muito significativo estar no YouTube e saber que eu fiz parte dessa história. É muito chique, né, Nossa, amigo? super, Tem um super. legado, eu sou Lorelai Fox, Você bata né? no peito para falar isso. Temos você um pode. legado aqui. Acho que você foi também em uns lugares meio... Eu vi um podcast que você foi no Cauê. Sim. E foi muito legal, o Cauê e o Low. E foi um papo que... Era o Cauê, então eu tava tranquilo. Mas eu queria saber você lá, como que você ia... Qual ia ser o papo? E foi, acho que muito... Ai, que eu sou muito fã do Cauê, né? Não, Eu aí era muito a fã, galera que se acompanhei encontra da época. muito. E a gente já fez jobs juntos, a gente já se conhecia, né? Ele já me entrevistou outras vezes, inclusive. Mas é legal porque ele também me conhecia desde o meu começo, né? Então, pra mim, foi ali um papo muito gostoso, sou muito fã. Então, a gente entrou muito em sintonia, assim. Fiquei muito feliz de estar lá. É legal quando a gente percebe que outros criadores que são importantes pra gente reconhecem quem a gente é, né? Isso é essencial, assim. Muito. Foi bem feliz. E ele é um querido, né? O Load também é um querido. Ele é muito querido. Muito legal o podcast deles, assim. E, Lore, a gente tá encerrando... Poxa. Mas eu quero uma pergunta capciosa. Olha. Você tem todos os poderes como criadora. Você tem um botão que você pode fazer uma coisa acontecer no YouTube e você vai falar com o CEO. O que é uma coisa que você sente que a plataforma podia fazer diferente, melhor, implementar, que você ouviu de outro lugar, que você queria fazer no seu canal, mas você ainda não encontrou? Sobre o meu canal. Toda vez que bota poder demais na mão do criador. Que tem canais do YouTube que eu queria que sumissem. Apertar botão pra dar uma descarga. Apertar um botão pra realmente higienizar toda uma pauta red pill dessa plataforma, né? Eu queria fazer isso. Mas se pudesse... Ai, que difícil essa pergunta, né? Que difícil. O que as pessoas respondem geralmente, Alex? Ferramentas de criação para... inteligência artificial? Pra celular. Eu queria estar de inteligência para não me montar mais. Para não se montar mais, fazer uma maquiagem imediata. Imagina. Como assim ferramenta para o celular? É coisa de criação. Uma câmera diferente, filtro, máscaras, esse tipo de coisa. Querem muito. E editor para colocar legendinha rápida para vídeo curto. Como você não Nossa, o produz povo tanto tá vídeo muito curto, mal acostumado aí com os vídeos curtos. Tudo no celular, gente. Vamos editar não. no computador. Editar abrir o computador, 2 telas, tá bom? Aqui Premiere, assim, uma trilha imensa. Não vem ser preguiçosa aqui, não. Ai, que é isso? Tá aquelas bem velhas, assim, né? comprou um Conservadora. Exato. Eu sou conservadora, assim. Ai, que louca. Pior que eu morro de inveja de quem consegue editar vídeo no celular. Mas disso eu não sinto falta exatamente. O que eu gostaria, Alex, é que eu conseguisse usar o Analytics da forma que vocês usam. Porque quando a gente tá lá, vocês conseguem cruzar todas as informações de uma maneira tão mais fácil que quando eu tento fazer sozinho, eu não consigo. E eu também gostaria... Isso está caminhando, que a gente tivesse... Agora tem aquele lugar lá de inspiração, sabe? Eu espero que isso evolua muito mais, para eu entender muito mais o que minha audiência consome. E acho que queria aprofundar nesse sentido. Eu acho que é algo que deve estar rolando, né? Porque começou agora. Mas é algo que eu sinto bastante falta e que eu tento fazer sozinho, sabe? Buscar muito assistir o que minha audiência assiste e tal. Pesquisar esse tipo de coisa.
Mas o YouTube começou a entregar isso precisa evoluir bastante. Eu acho que no quesito de legenda já funciona muito bem, né? Funciona super bem, evoluiu muito. Então são coisas que acho que eles poderiam automatizar os shorts, né? Criar próprios cortes automáticos. Tem uma coisa mais ou menos assim, não tem? Chegando. Então, mas a gente fala disso nos próximos meses. Acho que isso daí vai me ajudar, já que eu não crio short, né, amigo? Me ajuda a te ajudar, YouTube. Poxa, vai ser isso. E é com broncas pro YouTube que a gente termina mais um episódio do podcast do YouTube. Lore, que delícia. Querido. Que gostoso. Que bom. E que rápido. Que rápido, né? Acaba em 2 minutos. Se bem que acaba aqui, a gente continua fofocando. Mas mais uns 40 minutos a uma hora. Planejando nossa dominação, porque as bichas vão voltar com tudo, gente. Nunca foram embora, mas agora precisamos ainda mais do que estão nunca. tentando nos calar, né? No Brasil e no mundo. Mas a gente já passou por coisas tão piores. A gente sobrevive, a gente é resistência sobrenatural. Coloca umas palmas aí. E com essa a gente encerra. Obrigado pela participação, Lore. Obrigado a você que ficou com a gente até agora. Comenta aí o que você achou. Quem você quer que a gente traga aqui nos próximos episódios do podcast do YouTube. Já veio gente legal pra burro e a gente quer saber de vocês agora também. Então, obrigado pela presença. Até o próximo episódio.